Boa noite, gente. Boa noite, Walter. A gente vai dar início agora ao programa Antivírus, né? Antivírus é o nosso programa semanal sobre conjuntura, como todo mundo sabe, feito por mim e por Walter, e esse é o nosso último programa de 2020, né? Em 2021 a gente vai prosseguir com o programa, mas vamos dar um recesso e voltamos aí na segunda semana de janeiro, né? A gente começou o antivírus quando começou o isolamento social, né? Esse ano, em meados de abril de 2020, né? E 2020 foi um ano marcado pela pandemia, pela crise internacional, pela crise econômica, crise social, crise política, e foi um ano em que a vida da classe trabalhadora piorou muito, né? A gente vai encerrar esse ano com mais de 14 milhões de desempregados, né? Sem contar os que desistiram de procurar emprego, e somando tudo isso, são cerca de 40 milhões de pessoas. Além disso, aumentou a informalidade, aumentou os trabalhos precários, né? Os salários, na prática, foram reduzidos, por exemplo, devido ao aumento dos preços dos alimentos. E, ao longo dessas 40 edições, né, desse programa antivírus que a gente fez durante esse ano, que é marcado por essas coisas que eu acabei de dizer, né, a gente fez um programa que foi semanal e ininterrupto, né? Fizemos 40 edições, a gente abordou diversas questões relacionadas a essa conjuntura que eu acabei de resumir, né? A gente começou o programa quando o PT estava travando aquele debate acerca do Fora Bolsonaro, né? Para alguns, naquele momento, a disjuntiva era defender a vida ou lutar pelo fim do governo, né? Para nós nunca existiu, né, essa questão. E a vida mostrou que é impossível defender a vida com esse governo Bolsonaro. Inclusive, o exemplo aí das vacinas é o mais recente, né? De lá para cá, desde quando a gente começou o programa, a gente falou sobre a polêmica acerca da frente ampla ou frente de esquerda, falamos sobre a política de alianças adotada pelo PT nas eleições municipais, né, com destaque para o caso de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, de João Pessoa, na Paraíba. Falamos do Programa de Transformação e Reconstrução do Brasil, que foi aprovado pelo Diretório Nacional do PT. Comentamos diversas reuniões da direção nacional do PT, né? E ao longo dos últimos meses, a gente apresentou um quadro, né? Tentamos aqui apresentar um quadro detalhado acerca da preparação para as eleições, né? Das campanhas em si e do balanço dos resultados. No início de 2021, a gente vai divulgar um material com a lista, né, com todos os programas antivírus compilados e uma espécie de resumo, né, dos assuntos que foram tratados em cada um dos 40 programas que a gente fez esse ano, para que todo mundo possa, enfim, resgatar, rememorar, seguir divulgando o conteúdo do nosso programa, né? No programa de hoje, 17 de dezembro, a gente vai falar sobre o assunto mais quente do momento, que é o debate sobre a eleição para as mesas diretoras da Câmara e do Senado, né? Mas, antes de começar, eu queria fazer um registro, que eu acho importante, né? A gente gostaria de estar dedicando esse último programa de 2020 ao debate sobre a vacina, ou sobre a campanha Lula Livre, ou falar mais sobre a organização da luta popular em defesa do impeachment de Bolsonaro, em defesa do fora Bolsonaro, ou também poderíamos estar falando, gostaríamos de estar falando sobre iniciativas da esquerda, do PT, em defesa dos direitos da classe trabalhadora, em defesa das liberdades democráticas, né, da soberania nacional, contra as privatizações que estão anunciadas aí pelo governo, mas, infelizmente, a gente é obrigado, né, a tratar de mais uma polêmica que está em curso no PT e que é decorrente do fato de que um setor do partido continua insistindo
em uma estratégia baseada em alianças com a direita, né? E não é com o setor da direita, né? Hoje, dentro do partido, tem quem defenda fazer aliança com os dois principais setores da direita existentes no Congresso. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso no programa de hoje. Walter. Boa noite, Natália. Boa noite quem está acompanhando aqui o Antivírus, ou quem vai assistir depois, né? Bom, antes de entrar no assunto da hora, é bom fazer algumas preliminares, né? Primeiro, lembrar que de 2 em 2 anos, o Partido dos Trabalhadores tem que decidir o que fazer na eleição das presidências e das mesas diretoras do Parlamento. Lembrar que isso não acontece apenas na Câmara e no Senado, acontece em todo o país, na eleição das câmaras municipais e das assembleias legislativas. Lembrar que há locais, como a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em que as regras da casa garantem proporcionalidade na composição das mesas e rodízio dos principais partidos na presidência da Assembleia Legislativa. Lembrar que, por outro lado, há locais como a Câmara dos Deputados, onde o regimento não garante a proporcionalidade, apenas recomenda, o que ajuda a produzir situações como a da atual mesa diretora da Câmara dos Deputados, onde, apesar de ser o maior partido, o PT ocupa, acho que, uma terceira suplência. Dizer também que, infelizmente, é muito comum que a decisão a respeito das mesas e presidências seja tomada apenas pelos parlamentares, sem acompanhamento das respectivas direções partidárias, como se o que acontece no parlamento não fosse do interesse de todo o partido e de toda a sociedade. Lembrar que houve pelo menos 3 ocasiões, sem contar com a atual, em que o bicho pegou, né? Uma vez foi na sucessão do João Paulo Cunha. João Paulo Cunha foi eleito presidente da Câmara dos Deputados em 2003, logo no início do governo Lula. Na sucessão dele, o PT decidiu lançar o Luiz Eduardo Greenhalgh à presidência da Câmara. Mas o também deputado petista Virgílio Guimarães saiu candidato independente e isso contribuiu para a vitória de um tal de Severino Cavalcante. Logo depois, como vocês devem lembrar, começou a crise do chamado mensalão. Virgílio Guimarães nunca foi punido pelo que fez e até hoje há debates sobre as causas de nossa derrota naquele episódio. Outra vez em que o bicho pegou foi na disputa entre Arlindo Chinaglia e Eduardo Cunha, disputa vencida por Eduardo Cunha. Outro caso, Arlindo Chinaglia versus Eduardo Cunha, em que o partido se envolveu profundamente no debate sobre qual deveria ser a tática e também uma situação sobre a qual até hoje se debate por que perdemos aquela disputa e em que medida o resultado daquela disputa tem relação com o impeachment da presidenta Dilma. Uma terceira vez em que o bicho pegou foi em 2017, logo depois do golpe. A então senadora Gleisi Hoffmann e o então senador Lindbergh Farias, aliás, Lindbergh, vereador eleito pelo Rio de Janeiro, que hoje teve seu mandato homologado pela Justiça. Ambos, Gleisi e Lindbergh, lançaram em 2017 a palavra de ordem petista não vota em golpista. Infelizmente, naquela ocasião, teve petista que votou em golpista, tanto no Senado quanto na Câmara, e nada foi feito a respeito desses. Hoje, 2020, também há polêmica sobre qual deve ser a tática da bancada petista na eleição da Câmara e na eleição do Senado. Infelizmente, alguns dos que ontem defendiam que petista não vota em golpista, hoje admitem votar em golpistas. A polêmica atual ela começou de modo bizarro, com alguns defendendo rasgar a Constituição e permitir a reeleição de Alcolumbre no Senado e de Rodrigo Maia na Câmara. Mas dessa vez, o Supremo Tribunal Federal lembrou que a Constituição existe e a tal reeleição não foi autorizada. Aí começou a disputa para valer em torno de 3 questões misturadas, mas diferentes. Uma questão é a presidência, outra questão é a mesa diretora e uma terceira questão, que vem por tabela, diz respeito às presidências de comissões, às relatorias, etc. No Senado, a bancada petista de senadores está dominada e, aparentemente, nenhum dos senadores defende lançar candidatura, nem defende disputar a mesa do Senado com uma chapa de oposição de esquerda. Já na Câmara dos Deputados, a bancada do PT e seus aliados formam um bloco, a chamada minoria,
que tem quase 1/3 da Câmara dos Deputados. Portanto, com condições de lançar candidatura no primeiro turno, decidir com calma o que fazer no segundo turno, lembrando que a eleição é dia 1º de fevereiro de 2021, e também temos condições, com uma bancada de quase 1/3 da Câmara, de disputar e ocupar boas posições na mesa. E por que não fazemos isso? Por que ficamos discutindo a quem apoiar, em que bloco participar? No fundo, porque esse bloco de minoria, né, é uma ficção. Fazem parte dele partidos que preferem negociar diretamente com a direita com o objetivo explícito de impedir que o PT tenha protagonismo. Por conta, em parte disso, há um setor do PT que prefere, no fundo, fazer o mesmo, negociando diretamente com a direita um apoio já no primeiro turno da disputa da presidência e também negociando com a direita a participação do PT em um bloco integrado também pela direita, ao invés de lançarmos um bloco da oposição de esquerda. Os detalhes disso tudo é a Natália quem vai apresentar para vocês. Então, gente, o que eu vou fazer aqui agora é um relato sobre o debate que aconteceu na Comissão Executiva Nacional do PT na última sexta-feira, dia 11 de dezembro. Né? É importante dizer que o que eu vou falar aqui não é nenhum segredo, né? É uma interpretação, é uma opinião sobre o que foi debatido. Né? Esse é um debate que é de interesse de toda a base do partido. Aliás, os debates, né, todos os debates que acontecem na direção nacional, na nossa opinião, deveriam ser todos de conhecimento da base do nosso partido. Né? O PT é um partido de massas, as nossas posições influenciam na luta da classe trabalhadora, a direita sabe quais são os debates e quais são as posições existentes e, portanto, né, não tem nenhum sentido que a nossa própria base não saiba, não tenha sequer informação para poder formar opinião. Né? Por isso é que a gente vai informar e também opinar sobre os debates existentes. Né? A gente acha isso necessário e também achamos que é um direito da base do partido saber o que é que a direção nacional está discutindo. Então, dito isso, né, vamos ao assunto em si, que está sendo o tema do nosso programa de hoje. Né? Primeiro, dizer que se dependesse de alguns parlamentares, esse assunto seria resolvido na bancada, né? Isso é bem evidente. Outros pressionaram para que fosse feito o correto, que é levar o debate ao partido. Né? E foi essa posição de um setor da bancada que fez o assunto entrar na pauta do Diretório Nacional do dia 7 de dezembro. Sendo que esse Diretório Nacional, como eu relatei aqui na semana passada, debateu exclusivamente sobre o balanço das eleições e remeteu para a Comissão Executiva Nacional fazer a discussão sobre o assunto eleição das mesas da Câmara e do Senado. E aí, na reunião do dia 11, sexta-feira, da Comissão Executiva Nacional, foi convidada a bancada da Câmara e a bancada do Senado. Né? Portanto, foi uma reunião da Executiva Nacional com os deputados e senadores. A reunião começou com informes, né? Informes do líder da Câmara, deputado Enio Verri, do Paraná, do líder do PT no Senado, que é o senador Rogério Carvalho, de Sergipe, e do líder da minoria, que é o deputado Zé Guimarães, do Ceará. Né? Nos informes, já ficou explícita a existência de 3 posições. Né? Uma posição por candidatura própria, da oposição, preferencialmente petista, uma segunda posição de apoiar a candidatura que está sendo articulada por Rodrigo Maia, que não vai ser candidato à reeleição, conforme o Walter já falou, e uma terceira posição de apoiar a candidatura de Arthur Lira, que hoje é o candidato apoiado, articulado pelo governo Bolsonaro. A primeira posição, né, como eu disse, é pela candidatura própria do PT, né, preferencialmente do PT, e articulado com um bloco de oposição ao governo Bolsonaro, né, com os partidos de esquerda e de centro que compõem a chamada minoria. Né. Essa posição foi defendida na reunião pela deputada Natália Bonavides, pelo deputado Célio Moura,
pelos deputados Elvino Bongás, Rui Falcão, Henrique Fontana, por vários membros da executiva, como Joaquim Soriano, como Camila Moreno, eu mesma defendi essa posição. Né? Existem nuances entre os defensores dessa posição, né? Alguns acham que a gente deve lançar a candidatura para ter melhores condições de negociar, né? Alguns acham que a gente deve lançar para valer e até o fim com a candidatura. Aí ficou nítido que existe quem defende que a gente não deve votar em ninguém num eventual segundo turno. Assim como também ficou nítido que tem quem defenda lançar candidatura e até o fim e, quando vier o segundo turno, se vier, tomar uma decisão a partir do que realmente aconteça na disputa, né? Então, esse é um resumo do que existe na primeira posição, que, como eu disse, é de lançar candidatura própria da oposição, preferencialmente uma candidatura própria do PT. A segunda posição é de compor um bloco e apoiar a candidatura que está sendo articulada por Rodrigo Maia na Câmara e por Alcolumbre no Senado, que não se sabe ainda quem são os nomes que vão representar essas candidaturas, né? Quem defende essa posição, dentro da Executiva Nacional e dentro da bancada do PT, reconhece que é um bloco com a direita, né? Que esse é um bloco com a direita, que na pauta econômica está totalmente alinhado com o governo, né? Que são golpistas, que muitos apoiaram e seguem alinhados com o governo, que não pautaram os pedidos de impeachment de Bolsonaro, mas mesmo reconhecendo tudo isso, defendem o apoio a este bloco, argumentando basicamente que com ele a gente teria mais espaço para atuar no parlamento, né? Um lugar mais importante na mesa, mais relatorias de projetos importantes, melhores comissões, né? E, nesse caso, existe, na nossa opinião, uma ilusão, né, de que a presença num bloco deste tipo vai garantir que, efetivamente, o PT ocupe esses espaços. Mas, principalmente, para além da ilusão, existe uma imensa mesmo, superestimação desses espaços, né? Como se fosse algo que fizesse toda a diferença na luta de classes. Exemplos de pessoas que defenderam essa posição são os deputados Zé Guimarães, o deputado Carlos Zaratini, né? Então, essa posição foi defendida também nessa reunião da executiva com a bancada. A terceira posição é, na minha opinião, a cereja do bolo, né? Baseados na mesma premissa de conquista dos espaços parlamentares como algo decisivo para a luta de classes e que a única maneira, e também na premissa de que a única maneira de conquistar esses espaços é se aliando com a direita, né, se conclui que a gente deve apoiar quem tiver mais chances de ganhar, né, mesmo que se trate de um candidato articulado pelo governo Bolsonaro. Ou seja, é uma lógica, né, essa lógica de muita flexibilização tática para derrotar um inimigo principal, né, que acaba levando à situação extrema, que é considerar a possibilidade de se aliar com a candidatura apoiada justamente pelo inimigo principal, né? A ironia da coisa é o seguinte: como é algo muito escandaloso, né, apoiar o candidato apoiado por Bolsonaro, os que defendem essa posição, que eu acabei de descrever, que é de aliança com Arthur Lira, acabam negando que Lira seja o candidato de Bolsonaro. Ou seja, tentam a todo custo afastar Lira de Bolsonaro e colocam na mesa para discussão algo que é verdadeiro, ou seja, que os dois grupos são de direita, né? E, além disso, que o bolsonarismo é um instrumento eventual da aplicação do programa da direita, né? Enquanto o DEM, o PSDB são os instrumentos permanentes do grande capital, do latifúndio, da Globo, né? Os defensores de Lira tiram dessa constatação, sendo que os defensores dele tiram uma conclusão inaceitável, né, na minha opinião, que é a seguinte: já que os dois são de direita, tanto faz estar com qualquer um. Vamos com quem der mais ou com quem tiver mais chances de ganhar, né? Na mesma constatação, né, de que ambos são de direita, que também é a nossa opinião,
Portanto, ambos são inimigos estratégicos, podendo, no máximo, ora um, ora outro, serem os inimigos principais em âmbito tático, mas dessa mesma constatação a gente tira uma conclusão muito diferente dessas duas posições que eu acabei de expor aqui, né? A que defende apoiar o grupo de Maia e a que defende apoiar Arthur Lira, né? A gente tira a conclusão justamente de que é preciso criar um polo alternativo, né? Para que a gente não seja obrigado, para que o PT não seja obrigado a escolher um suposto mal menor, né? Então, esse é um resumo, digamos assim, das três posições que existem hoje, tanto dentro da executiva quanto no interior da bancada. Feito o debate, né, na reunião, expostas todas as posições que eu expliquei agora, foi proposto um encaminhamento, né, que supostamente seria um encaminhamento de consenso no seguinte sentido: 3 pontos básicos. Defender unidade da oposição, um programa que indicasse uma agenda mínima de não retrocessos e defender a proporcionalidade na ocupação dos espaços, né? E aí, contra esse encaminhamento, apareceram 2 posições. Uma que defendeu que desde já fosse deliberada sobre a proibição de apoio à candidatura apoiada por Bolsonaro. E uma segunda posição divergente do encaminhamento foi que, de outro lado, foi defendido que fosse feita uma deliberação desde já por não ter candidatura própria de esquerda. Acabou que prevaleceu o encaminhamento proposto, né, contra o meu voto, que insisti que teria que ser votada a posição por candidatura própria, e depois manifestei um voto contrário ao encaminhamento, por ele, na verdade, ser uma não decisão, né, que deixava todas as possibilidades em aberto, mas não deu outra, né? O que aconteceu foi que o vice-presidente nacional do PT, Quaquá, logo em seguida, no dia seguinte, ou alguns dias depois da reunião, falou ao jornal O Globo que preferia que o PT apoiasse Arthur Lira. A declaração de Quaquá foi criticada por vários membros da direção nacional, dos mais diversos campos, que disseram que ele não tinha o direito de ter feito isso, né, de ter expressado essa opinião como uma possível posição do partido. Mas a verdade é que, mesmo achando que ele está totalmente errado no mérito, né, o fato é que ele não fez nada que a Comissão Executiva Nacional tivesse vetado. Ou seja, ele expressou ao jornal O Globo uma das 3 posições que apareceram no debate que eu relatei aqui e que não foi vetada pela Executiva Nacional, né? Então, esse é um pouco do resumo da discussão. E, para finalizar aqui esse primeiro momento, eu queria fazer 2 comentários também sobre o debate acerca desse assunto, né? Primeiro é o seguinte: a gente está acostumado a ouvir dizer que a gente precisa chegar no poder, né? Quando se fala em chegar na presidência da República, ou se fala de conquistar um governo estadual, um governo municipal, ou até um mandato, né, de vereador, de deputado, enfim. E a gente costuma bater na tecla de que assumir esses postos no Estado, assumir esses cargos, não significa chegar ao poder, né, falando de poder com P maiúsculo, mas sim ao comando de um governo ou de um instrumento de representação, como é o caso dos mandatos, ou seja, uma pequena parte do poder. Mas agora, e esse debate que aconteceu na última sexta-feira deixou isso muito explícito, a gente está começando a ver dirigentes importantes levando até as últimas consequências essa ideia de achar que dá para chegar no poder, com P maiúsculo, através da disputa institucional. Ou seja, muitos dizem, né, e parecem acreditar que ter esse ou aquele espaço na mesa disputar, fazer a disputa do poder político, né, fazer a grande disputa, a grande política, né, que não é uma simples questão de cargo, mas uma questão de poder. Ou que, ao conseguir uma relatoria de determinados projetos de lei, vão efetivamente fazer uma grande transformação na vida do povo, e por aí vai, né? Pode parecer até um pouco de deboche quando eu digo que tem quem ache que conquistar esses espaços tem uma grande relevância na luta de classes, mas o fato é que existem pessoas
que, na reunião da Executiva Nacional, disseram exatamente isso. Conquistar esses postos são fundamentais, imprescindíveis e muito relevantes para fazer as grandes transformações que o PT se propõe a fazer no Brasil, né? Obviamente, a gente não subestima a disputa de nada, né? Mas também exagerar na importância dessas posições é meio caminho andado para justificar qualquer coisa que se faça para poder chegar lá, né? E entrando já no segundo ponto que eu queria comentar para finalizar aqui, essa compreensão do que é poder, né, é um debate teórico, é um debate estratégico de muito caráter ideológico, e tem outro debate desse mesmo tipo que também apareceu nessa discussão na Executiva Nacional, que é o que alguns têm chamado de, entre aspas, pauta de costumes. A direita chama as questões das mulheres, né, a questão do aborto, por exemplo, a questão do racismo, da diversidade sexual, de pauta de costumes, né? A gente acha, por outro lado, que essas são questões estruturantes, que não devem ser colocadas em caixinhas, seja carimbando de identidades ou de costumes, que é como faz a direita, né? Por exemplo, a luta pelo direito ao aborto não é uma disputa para que as mulheres possam ter o costume de fazer aborto. Não é disso que se trata, né? É uma luta para que prevaleçam as liberdades democráticas. E o mesmo raciocínio vale para outros assuntos relacionados ao combate ao racismo, à diversidade sexual e outros temas, né? Como disse a companheira Camila Moreno na reunião da Executiva Nacional, né? Ninguém tem costume de ser mulher, de ser negro, de ser gay. Então, esse é um elemento importante que esse é um elemento. Acho que a Natália aqui está com algum problema, não sei. Bom, esperar um pouquinho para ver se ela entra. Oi, gente, voltei. Desculpa, deu um probleminha aqui. Então, como eu estava dizendo, né, esse assunto que alguns chamam de pauta de costumes, né, na verdade, para a gente é uma luta por liberdades democráticas, mas, para nossa surpresa, né, alguns de nós resolveram incorporar esse vocabulário e começam a chamar de pauta de costumes esses temas, né, que é como a direita trata o assunto. Então, fica esse outro comentário, que é algo que a gente precisa enfrentar. Ok. Bom, deixa eu pegar um gancho aqui nessa questão que a Natália falou no final, sobre esse tema da pauta de costumes, né? A classe dominante, ela é dominante por vários motivos. E um desses motivos é porque ela domina no terreno das ideias. Por isso, toda vez que a gente vê uma ideia passando pela rua, é bom chegar perto dela e perguntar: quem é que Vossa Senhoria serve? A quem serve a ideia de tratar temas centrais das liberdades democráticas, dos direitos humanos, como se fosse uma questão de costumes? E a resposta é: interessa falar em costumes a quem deseja reduzir a importância desses temas e a quem deseja colocar no mesmo patamar o costume dos que querem viver num mundo sem intolerância e o costume dos que querem manifestar a sua intolerância. E nesse ponto a gente deve perguntar por qual motivo alguém de esquerda aceita reforçar essa armadilha retórica, aceita começar a falar em pauta de costumes como se fosse uma coisa natural, né? Acho que a resposta para essa segunda pergunta, por que alguém de esquerda aceita reforçar isso, a resposta é por comodismo, por adaptação aos costumes da classe dominante. E por falar em adaptação aos costumes da classe dominante, eu quero comentar aqui uma polêmica recente. O vice-presidente do PT, o Quaquá, defende o apoio à Lira.
Seus argumentos são os de que isso é um assunto do parlamento, não da sociedade, e que, portanto, o PT deve decidir o que fazer à luz do melhor resultado a ser obtido no parlamento. Na minha opinião, essa atitude é oportunismo. Pois bem, teve gente que achou que, ao chamar Quaquá de oportunista, eu estaria xingando o Quaquá. Não estou, não. Oportunismo é um termo utilizado tradicionalmente no debate da esquerda há pelo menos 120 anos. Assim como esquerdismo, termo que o Quaquá adora utilizar para se referir aos demais, fundamentalismo, termo que ele utilizou numa live recente no Brasil 247 para se referir aos que criticam a posição dele, conciliação de classes e N outras posições. Nada disso é xingamento. Especificamente, o termo oportunista é utilizado para classificar aqueles que decidem o que fazer, que tática adotar, levando em consideração, principal ou exclusivamente, como extrair a máxima vantagem tática de uma determinada situação, desprezando as consequências estratégicas que essa opção tática vai causar. Quaquá, por exemplo, acha que com Arthur Lira se pode ocupar melhores espaços no parlamento, etc. e tal. Ele não se preocupa com as consequências disso na batalha estratégica que nós travamos contra o bolsonarismo. Essa maneira de decidir, que põe todo o foco no momento, na oportunidade, e desconsidera o objetivo final, a estratégia, o médio prazo, essa maneira é que a gente chama de oportunismo. Mas é bom dizer que o Quaquá não é o único. Na minha opinião, também são oportunistas aqueles que defendem apoiar a candidatura do grupo do Rodrigo Maia, esquecendo das implicações estratégicas disso. Implicações que o próprio Quaquá faz questão de explicitar com muita clareza. Ele aponta corretamente que a turma do Maia, a turma do Rodrigo Maia, é a turma da Globo, é a turma do rentismo, é a turma do imperialismo, é a turma do lavajatismo. E depois de dizer tudo isso, ele está dizendo que uma parte da nossa bancada e uma parte do nosso partido quer apoiar para a presidência da Câmara a turma da Globo, do rentismo, do imperialismo e do lavajatismo. E ele, por sua vez, quer apoiar o mesmo candidato do Bolsonaro. Ora, é óbvio que tanto apoiar um quanto apoiar outro tem implicações estratégicas. E apoiar um ou outro, mesmo assim, desconsiderando essas implicações estratégicas, é exatamente aquilo que a gente chama de oportunismo, utilizando um termo, como eu falei, que tem mais de 100 anos de existência. E aqui, vale a pena fazer mais um parênteses. Eu ouvi de alguns parlamentares petistas que apoiam a candidatura do Arthur Lira a opinião de que uma eventual vitória do Lira contribuiria para recuperar os direitos políticos do nosso companheiro Lula. Como esse é um tema muito importante, eu gostaria muito que esses parlamentares explicassem do que é que eles estão falando, que eles explicassem qual a relação que existe, na opinião deles, entre a eleição da presidência da Câmara dos Deputados e a anulação dos processos contra Lula. Falando diretamente, alguém prometeu alguma coisa? Alguém propôs algo? Alguém fez alguma conversa sobre o assunto? Ou quando eles falam disso é só para constar naquela lista de desejos que são muito bonitos, mas que no final das contas serão frustrados? Fica a pergunta. Para concluir, eu gostaria muito que os nossos oportunistas fossem pelo menos mais pragmáticos. Afinal, a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, para a mesa da Câmara dos Deputados, a eleição da presidência do Senado e da mesa do Senado, vai ocorrer no dia 1 de fevereiro. E cá entre nós, ninguém sabe o que vai dar. 40 dias antes da eleição, amarrar o nosso burro a um dos blocos e a uma das candidaturas da direita pode levar, inclusive, ao pior dos mundos, um imenso desgaste político junto ao povo de esquerda do nosso país, com o risco de nós ficarmos do lado de quem vai perder. Inclusive porque, pessoal, vamos falar as coisas claramente, os partidos de oposição não controlam o mercado de votos.
não controlam nem mesmo os seus parlamentares, como já se viu em eleições anteriores. Sendo assim, eu não tenho a menor dúvida que a melhor coisa para o Partido dos Trabalhadores é ter uma candidatura própria da oposição de esquerda, de preferência petista, para disputar a presidência da Câmara, para disputar a presidência do Senado, participar com um bloco próprio de oposição de esquerda na eleição da mesa e adiar para depois qualquer outra discussão. Afinal, se é para prevalecer o oportunismo, que pelo menos seja um oportunismo de resultados, né? Então, Walter, antes de comentar um pouquinho sobre a situação aí de cada partido da oposição, né? Antes de falar sobre isso, para a gente encerrar, eu queria fazer só um comentário sobre essa questão que você falou acerca dos direitos políticos do companheiro Lula, né? Acho que você fez uma boa pergunta, né? Deixou aí no ar uma boa pergunta, que precisa mesmo ser respondida, porque tem um fato que aconteceu na reunião da Executiva Nacional, que é o seguinte: todo mundo que defendeu explicitamente o apoio do PT a Arthur Lira mencionou, né, de uma forma ou de outra, a questão dos direitos políticos de Lula. Então, eu acho que a pergunta que você coloca aí é importante e precisa ser respondida por quem está vinculando as duas coisas. Né? Agora, entrando um pouco já para a gente caminhar para o encerramento do programa, eu queria comentar superficialmente como é que está a posição de cada partido. Né? Quais são os partidos da oposição, do chamado bloco da minoria? O PT, o PSOL, o PSB, o PDT e o PCdoB. Né? Primeiro, importante dizer que esses partidos não devem caminhar juntos em nenhum cenário. Né? Seria o ideal que isso acontecesse, mas a gente não vê possibilidade disso acontecer, né? Seja quanto à candidatura à presidência, seja quanto à formação de um bloco. Né? Sobre presidência da Câmara, mesmo que se viabilize uma candidatura de um desses partidos, né, uma candidatura de oposição, na nossa opinião, é impossível que não aconteçam divisões profundas, né? Que os partidos não se pulverizem, né? Que os votos dos parlamentares desses partidos não se pulverizem, independente da posição oficial de cada partido. Né? O PCdoB, a tendência é ir com o bloco de Rodrigo Maia, ir com a candidatura indicada por Rodrigo Maia. O PDT e o PSB estão rachados, né, entre o grupo de Maia e o grupo coordenado por Arthur Lira. E os três podem acabar, né, o PCdoB, o PDT e o PSB, podem acabar se dividindo ainda mais, caso se consiga viabilizar uma candidatura de oposição. Né? A opção oficial de algum desses partidos por Lira, ela é mais remota, apesar de também ser possível, né? Como a gente já falou aqui exaustivamente, inclusive em relação ao PT. Assim como é possível que muitos parlamentares votem em Arthur Lira, né? Independente da posição dos seus partidos. E ainda sobre presidência, né? O PSOL, pelo que a gente sabe, tem uma tendência de ou lançar uma candidatura própria ou aderir a uma candidatura de oposição que consiga ser articulada. Sobre os blocos, ou seja, sobre a composição dos blocos entre os partidos, né, que é uma coisa à parte da candidatura à presidência, como o Walter já explicou, a coisa é ainda mais confusa. Né? A perspectiva é que o PCdoB feche com o grupo de Rodrigo Maia. O PSB e o PDT estão da mesma forma que eu falei que eles estão para a presidência, né? Estão divididos entre os dois blocos de direita, né? Isso tudo a preço de hoje. Né? O PT está nessa situação que a gente relatou aqui hoje, né? E o PSOL, parece que até o PSOL não descarta, né, uma parte, pelo menos, entrar no bloco de Maia. Ou seja, o fato é que a preços de hoje está, né, tudo bastante indefinido, né? Tanto nas direitas quanto na oposição. Tem muitas articulações em curso, muitas operações, mas tem também muita indefinição ainda. Né? Portanto, é muita luta, né? Muita pressão ainda pode e deve ser feita, né? Para que o PT, no nosso caso,
adote uma posição que nos posicione melhor para as batalhas futuras, no parlamento e fora do parlamento, nas eleições e nas lutas sociais de uma forma geral, né? Então, era isso. E com isso a gente encerra o programa de hoje. Não sei se Walter quer comentar mais alguma coisa, se não... É isso. Vou ver se tem alguma pergunta, alguma questão aqui no final. É isso, gente. Walter quer falar. Não, na verdade, só desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo para todo mundo. E lembrar uma coisa que a gente tem falado em textos, no podcast e em outros espaços, aqui mesmo no Antivírus, né? A situação do povo está barra pesada, né? Por conta da situação sanitária, por conta do desemprego, por conta da miséria, da fome, por conta da situação geral do país, cuja causa principal é o governo Bolsonaro, mas todos os que o apoiam e apoiam as suas políticas ultraliberais, a tendência agora é piorar o que já estava muito ruim. E isso não vai se alterar se não houver muita luta política, muita luta social, muita luta ideológica. Senão a gente vai enxergar essa situação esquisitíssima que é tudo piorando e a popularidade do cara se mantendo. Precisa ter luta, muita luta. E essa é a nossa prioridade aí no próximo período, tá certo? Fazer com que haja muita luta social, luta política, luta ideológica no país como um todo. E é isso. Portanto, recarregar a bateria nos próximos dias para poder voltar com tudo nos próximos meses. Só isso que eu queria falar e me despedir de todo mundo. Até o próximo programa, que vai ser ano que vem. É isso. Obrigada, Walter. Obrigada a todo mundo que acompanha o Antivírus. Em 2021 a gente está de volta.